Oi mamães, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso vídeo para gestantes dessa semana de uma forma um pouquinho mais diferente. Queria conversar um pouquinho com vocês, tá? Sobre exercícios de Kegel, tá? Não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar, se alguém faz a fisioterapia pélvica e já ouviu falar, tá? Os exercícios de Kegel, eles são exercícios pra gente trabalhar a força do nosso assoalho pélvico. Ele não é só utilizado na gravidez, tá? Ele é utilizado também para várias outras disfunções que nós temos no nosso assoalho pélvico, como incontinência urinária, prolapso, bexiga caída, etc, etc e tal, tá? Então é um exercício que a gente utiliza bastante na fisioterapia pélvica, tá? Mas aqui o objetivo é outro, a gente falar um pouco dos exercícios, eu vou ensinar um pouco para vocês dos exercícios de Kegel na gestação, certo? Então, o que acontece, tá? Por que a gente vai trabalhar essa musculatura do nosso assoalho pélvico, da nossa vagina? Porque o peso do bebê, ele acaba deixando os órgãos, acaba enfraquecendo os músculos do nosso períneo, principalmente o nosso músculo pubococígeno. Depois vocês dão uma pesquisada depois no Google e vê certinho qual é o músculo que eu tô me referindo, que é o pubococígeno. Vou deixar escritinho aqui, tá? Então, muitas vezes o enfraquecimento dessa musculatura acaba gerando incontinência urinária durante a gestação, tá? Acaba gerando prolapso, que eu falei que muitas vezes a mamãe, na hora depois no pós-parto, de ganhar o neném, acaba tendo esse problema de cair os órgãos, tipo assim, ter bexiga caída ou influenciar em alguma outra coisa, tá? E também em relação à disfunção sexual, tá, gente? É normal. Acontece com muitas mães que na hora depois que tem o parto, independente se for o parto normal ou se for o parto cesárea, acontece da mamãe perder um pouco da disfunção sexual, não se sentir bem, não se sentir confortável, não sentir aquele prazer. É normal algumas mamães sentirem isso. Por quê? Porque essa musculatura, com o peso, ela se acabou sobrecarregando. Tá? Então é muito importante a gente estar trabalhando essa força, essa musculatura, de uma forma mais específica, certo? Então a gente vai trabalhar hoje bastante mobilidade pélvica, vou ensinar bastante exercício de mobilidade pélvica para vocês estarem fazendo em casa e nessa semana, com a contração do Kegel, tá? Mas primeiro eu preciso ensinar vocês como que é fazer essa contração dessa musculatura, certo? Quando a gente está fazendo xixi, é aquela força da gente segurar, de cortar o xixi, certo? Eu não quero que vocês façam isso na hora que estiverem fazendo xixi, certo? Por quê? Porque pode ter o refluxo e pode voltar a urina e pode causar uma infecção urinária. Não quero que vocês façam isso. Eu também não quero que vocês façam os exercícios da bexiga cheia. Relaxa a bexiga, faz o xixi que você tem que fazer e depois a gente inicia os exercícios, certo? Então não façam isso, eu não quero que vocês façam isso durante que vocês estiverem fazendo xixi ou com a bexiga cheia, tá? Eu quero que vocês façam com a bexiga vazia e no local, no jeito apropriado, certo? Então essa força, só de exemplo, tá? Essa força é aquela força que a gente segura o xixi, certo? Então não é a contração do nosso ânus, é a contração do nosso períneo, certo? Aquela força do xixi. É um pouco difícil, exige muita concentração, então eu vou precisar que vocês realmente estejam num lugar silencioso, se concentra, respira, solta, vai no seu tempo, não tem problema. Não é a contração também do bumbum, que muitas vezes a gente trava o bumbum achando que tá segurando o xixi. Não, deixa o bumbum relaxado e é a força mesmo dessa região da nossa vagina mesmo, tá? Que é a região dessa musculatura, certo? Que é uma musculatura que muitas vezes a gente acaba não trabalhando. Beleza? Não é só grávido, tá, gente? Tem muita gente que eu conheço, que é jovem, que tem perda de urina, que ao tossir, ao falar, ao espirrar, tem perda de urina, porque não cuida dessa região. Então, a nossa região pélvica é muito importante a gente trabalhar, é muito importante a gente estar cuidando, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer lá comigo uma vez agora aqui, certo? E depois a gente vai fazer com a prática dos exercícios, só pra vocês sentirem, tá? Então, junto lá comigo, senta lá certinho, relaxa, puxa o ar pelo nariz, contrai o períneo, segura o xixi e vai soltando o ar, mantendo a contração. Conta até 10. 1, 2, segura o xixi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Gente, parece ser difícil, mas não é, tá? É mais coordenação, com a prática a gente vai conseguindo evoluir isso e aperfeiçoando cada vez mais, tá? Então, o ideal é vocês fazerem de 3 a 4 vezes no dia, tá? 50 repetições dessa, beleza? Pode fazer na cama, pode estar fazendo no sentado, pode estar fazendo, enfim, de várias formas. Eu vou ensinar pra vocês alguns exercícios do Pilates que a gente inclui a contração do períneo. E também ela de forma isolada, tipo, sentada numa cadeira. Mas que daí a gente vai aumentar a percepção dessa região com alguns aparatos. Então, eu vou precisar que vocês peguem algumas coisas que eu vou estar falando depois, tá? Então,
finalizando essa parte um pouco mais teórica, o que ajuda a essa contração, né? Esse exercício de Kegel. Vai te ajudar no parto, certo? Vai auxiliar no parto, independente da via, se vai ser normal ou se vai ser cesárea, beleza? Vai te auxiliar no retorno, no pós-parto, que inclusive nessa questão de disfunção sexual, que eu já falei pra vocês que muitas mamães têm dificuldade, e eu tenho muita mamãe que me procura em relação a isso, porque acaba perdendo, não sente mais o prazer, tá? E também, na questão da incontinência urinária e dos prolapsos. Gente, incontinência urinária é uma coisa séria, tá? É uma coisa que também, tipo, não acontece só em grávida. Tende a acontecer a maioria das vezes na grávida por causa do peso do bebê ali em cima da bexiga, em cima da região, enfim. Mas tem mais, acontece muita em gente jovem também. Eu tenho muita aluna, tipo, novinha, 16, 15 anos, que às vezes, tipo, não tem esse controle dessa musculatura pélvica e acaba perdendo urina. Às vezes, tipo, num ato de dar risada. Entendeu? Às vezes tossir, espirrar, tem perca de urina, tá? Então, eu posso separar um dia pra vocês e virem falar só sobre incontinência urinária. Que é um assunto longo, mas é um assunto muito interessante também, que às vezes você tá assistindo o vídeo e você nem imagina que você tem, você acha que é normal, mas não é normal, tá? Perca de urina não é normal, certo? E é isso, pessoal. Vamos lá, então. Eu vou postar pra vocês alguns exercícios. O primeiro a gente vai iniciar com os exercícios sentadinho na cadeira. Não vai exigir muito de esforço. E depois a gente vai complementando, como eu falei pra vocês. Certo? Então tá bom, vamos lá. Eu vou precisar que vocês peguem agora de início uma cadeira e uma toalhinha de rosto, certo? Ó, então vamos lá. Como eu falei pra vocês, nesse primeiro momento, o que eu vou precisar? De uma cadeira, certo? Eu vou precisar que vocês de uma cadeira, sentem de forma confortável, tá? A toalhinha eu vou deixar aqui porque a gente vai usar ela no segundo momento, tá? Então eu preciso que vocês apoiem todo o pé lá no chão, certo? Fica sentadinho lá certinho de maneira confortável, crescimento axial, contrai o abdômen e a gente vai fazer a força de segurar o xixi lá e vai segurar por 30 segundinhos, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais a carga. Vamos começar com 20, depois a gente passa pra 30, beleza? Então as duas primeiras 20, as duas segundas 30, certo? Então puxo o ar pelo nariz, contraio o meu perinho, segurei, fiz a força de contrair o xixi e seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segura o xixi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, segura o xixi. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. É difícil, pessoal. Existe bastante concentração, tá? Agora a gente vai fazer, ó, contrai e solta. Contrai e solta, beleza? Vamos fazer 10 vezes esse trabalho. Então, vamos lá? Prepara e contrai, solta. 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 Contrai e solta. Mais um, contrai, solta. Volta lá, contrai e segurei por 20 segundos. Seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, contrai, 10, não perde xixi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, concentra, 19 e solta lá e relaxa devagarinho. Vamos aumentar um pouquinho mais a intensidade colocando uma toalhinha, tá? Então pega lá a sua toalhinha de rosto, dobra ela e forma um canudinho lá. Quem não tiver, na verdade quem tiver meia baguete, pode estar colocando a meia baguete também, que é um que ajuda bastante, certo? Então, ó, a gente vai trabalhar aqui, ó. Coloquei, sentei em cima dessa minha toalha, certo? Ou da meia baguete, não sei se vocês vão ver aí, ok? Então, a gente vai trabalhar lá, senta certinho, com a meia baguete entre as pernas. A gente vai fazer a força de contração, como se quisesse contrair mesmo, empurrar essa toalha para baixo, com a força da nossa região pélvica, certo? Então, fica um pouco mais fácil a propriocepção corporal, vocês vão sentirem um pouco mais, vão entender um pouco mais como que é isso, é fortalecer essa musculatura, certo? Então, vamos lá? Vamos fazer 10 vezes só lá, aperta, contrai e solta, tá? Então, apoiei os pés certinho, mão lá certinha e vai. 1, soltei. 2, 3, 4, 5, lembra que é lá do perinho. 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Eu vou ficar de lado para vocês visualizarem melhor, tá? Agora a gente vai trabalhar esse fortalecimento ainda com a toalhinha entre as pernas, só que a gente vai associar com movimentos de antero e retroversão de quadril, certo? Então, apoiadinho lá, sentei certinho, vou contrair o meu perinho e vou empinar o meu bumbum e guardar o meu bumbum. Empino e guardo. Empino e guardo, certo? Vamos lá? Então, contrair o meu bumbum, contrair o meu perinho e vou empinar meu bumbum. 1 e 2, não perde a contração lá. 3,
4, 5, 6, esmaga a toalhinha, 7, contrai, 8, 9, segura o xixi e 10, relaxa, respira. Agora a gente vai desenhar lá, ó, um círculo, tá? A gente vai imaginar que a gente quer desenhar um círculo lá com o nosso quadril. Então a gente vai dar uma reboladinha lá na cadeira, mantendo a contração do nosso períneo, certo? E com a toalhinha entre as pernas, tá? Então, ó, ficar de frente agora de novo. Então, ó, coloquei lá a toalhinha no meio das pernas, deixa a minha perna aberta de largura confortável. Se quiser colocar a mão aqui, ó, do lado da cintura, é mais fácil, tá? Contrai o períneo e a gente vai dar uma volta inteira sentido horário. Daí a gente solta, relaxa, contrai de novo, uma volta inteira em sentido horário, beleza? Então, contrai o meu períneo e vou. 1, rebolei, relaxa. Contrai de novo, 2. Movimenta lá a musculatura, movimenta o seu quadril. Relaxa. Contrai, 3. Relaxa, contrai e realiza no 4. Contrai, realiza 5. E mais um, contrai e realiza 6. Lembrando, ó, que pra gente fazer esse movimento, eu quero um movimento de quadril, não quero um movimento de joelho lá mexendo, tá, pessoal? Então vamos aprender. Quem não aprendeu a fazer quadradinho vai aprender a fazer hoje. Tô brincando. Meninas, ó, agora a gente vai fazer sentido anti-horário, tá? Então a gente rebolou para um lado, mexeu o nosso quadril para um lado, a nossa báscula. Agora a gente vai mexer pro outro lado, certo? Então, contrair e foi pro outro lado. 1. Lembra que é o quadril e não os joelhos, tá? 2. 3. 6 vezes, tá? 4. 5. Contrai e 6. Certo? Então eu quero que vocês repitam 6 vezes para um lado e 6 vezes para o outro lado, ok? Oi meninas, ainda continuando aqui, ó, com a nossa toalhinha, agora a gente vai desenhar o símbolo do infinito lá com o nosso quadril, certo? Então lembra lá que é o movimento do quadril que eu quero que vocês façam e não da perna do joelho, certo? Então tenta coordenar, se concentra, faz um lugar silencioso, faz um lugar pra vocês, tá? Então, contrai meu abdômen, sento certinho lá, apertei, contrai meu períneo contra a minha toalhinha e vou fazer um movimento lá, ó. Imagina que você está desenhando um símbolo do infinito, um 8 deitado, tá? Eu quero que vocês trabalhem 8 vezes para um lado e 8 vezes para o outro lado. É um pouquinho mais difícil a coordenação, mas vamos lá, certo? Trabalha bastante essa musculatura. Mantém sempre a contração lá do nosso períneo, tá? Ó, daí agora a gente vai trabalhar com outros exercícios, certo? Então agora a gente vai trabalhar um agachamento. Vamos fazer um agachamento na cadeira mesmo, que é um pouquinho mais seguro, tá? Então, ó, parei lá na minha cadeira, certo? E eu vou ficar sentado, eu vou iniciar sentado, certo? Contrai o períneo, sobe. Solta, contrai, senta. Contrai períneo, sobe. Contrai, relaxa, contrai, senta. Contrai períneo, sobe, relaxa, contrai, senta. Beleza? Quero que vocês repitam 10 vezes pra mim, tá? Então, ó, contrair sentado, subir, relaxa aqui em cima, contrai de novo e descer. Beleza? Tranquilíssimo lá, tá? Olha eu aqui de novo. Meninas, nesse vídeo eu vou estar um pouquinho mais falante, porque não tem como eu ensinar vocês a realizarem os exercícios e a contração do períneo sem eu estar falando, explicando, tendo um comando verbal, tá? Então vai ser só nesse vídeo que eu juro que vai ser um pouquinho mais longo, que eu vou estar falando um pouquinho mais. E depois, com o tempo, vocês vão vão lembrando dos meus comandos e como realizo e tudo mais, beleza? Lembrando que Kendo tem várias sequências, tá? O que eu tô passando aqui é uma sequência básica que dá pra vocês realizarem no dia a dia. Se vocês pesquisarem na internet, eu posso até mandar pra vocês um artigo com um protocolo só de exercícios pra essa parte do assoalho pélvico, certo? Ah, lembrando que não é só mulher que tem continência urinária não, tá, pessoal? Homens também tem, tá? Então, lógico que a musculatura é diferente, né, da região. Mas homens também podem estar fazendo esse trabalho, certo? Esse trabalho de contração durante os exercícios, beleza? Então, ó, vamos lá, deitadinho lá de barriga pra cima, tá? Pés apoiados e abertos lá na largura do quadril, mãos do lado do corpo. A gente vai subir lá na ponte fazendo a contração do períneo. Então, eu vou segurar meu xixi aqui no chão, tá? Eu vou fazer um movimento de fechar o zíper da minha calça, então traz, ó, o seu pubis lá, o pubis lá pra cima, tá? O ossinho aqui nessa região frontal, traz ele lá pro teto, cola o seu lombar no chão, contrai o períneo e vai subir lá segurando o xixi, certo? E volta devagarinho. Mais uma vez, contrair, segurei e foi. Contrai e volta devagar, tá? Eu quero que vocês trabalhem essa movimentação por 10 vezes, certo? Então vai lá, contrai
Mantém contraído aqui em cima, ó, e volta devagarinho, certo? Ó, por que que eu poderia muito bem pedir pra vocês um comando tático, né? Uma coisa mais tática, pedir pra vocês colocarem uma bolinha no meio da perna, uma toalha no meio da perna, uma almofada. Mas o que que acontece? Quando a gente coloca uma almofada, uma toalha entre as duas pernas, tá? Pra gente subir e fazer a contração, a gente não ativa efetivamente o nosso períneo, certo? A gente faz a contração nos nossos adutores e que por muitas vezes a gente não tem o conhecimento, a gente não tem a prática de realizar no nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo a contração do períneo, certo? Então, ó, mantenha as duas mãos aqui do lado, contrai o períneo e subiu. Volta devagar, tá? Daqui a gente pode trabalhar mais variação, tá? Tira uma perna lá, ó, e solta, mantendo a contração do períneo. Pode ficar um pouquinho mais difícil, tá? E volta. Pode associar, faz 10 vezes com uma perna, 10 vezes com a outra perna, tá? Pode associar com o braço lá, ó, contrai o períneo e associa. E volta. Subir e volta. 10 vezes, tá? Lembrando também que na hora de subir lá na ponte, ó, guarda o bumbum, certo? Contrai bem o glúteo lá pra proteger a sua coluna, tá bom? E não deixa o ombro aqui descolado do chão, tá? Cola ele lá no chão e rola sobre os ombros lá e volta, certo? Então é basicamente isso que eu quero que vocês trabalhem essa semana, tá? Muita contração de períneo, muita mobilização pélvica, tá? Eu passei só alguns exercícios, passei o básico do básico. Então eu quero que vocês façam com calma, aprendam, conheçam o seu corpo, tá? Não faça nada na pressa, beleza? Eu sei que às vezes é difícil, tem mamães aí que tem mais filhos. E que nessa quarentena a criançada tá tudo em casa. Mas tenta se concentrar lá, tirar um tempinho pra você. Se tranca no banheiro lá. Tô brincando, gente. Mas tenta fazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum feedback, alguma coisa, tô à disposição, certo? Meu WhatsApp tá aqui. Pode falar comigo, me chamar a hora que quiser. Não tem problema. Beleza? Beijo no coração de vocês e boa semana.